Segundos anos estão estudando um período da filosofia e da história que nós chamamos de passagem do mundo medieval para o mundo moderno na história, e na filosofia a gente conhece como um período em que filósofos criaram um contrato social, pensaram sobre qual seria a melhor forma de governar aquela sociedade que estava conhecendo o industrialismo, que estava conhecendo a economia, que parou de trocar, de fazer o escambo e agora precisava de uma força política para governar as pessoas. E surgiram alguns filósofos que pensaram: há de haver um contrato entre a população e os seus governantes. E quem vai governar? A burguesia, que era a nova classe social que foi criada, ou os reis, donos de terra, senhores feudais, que já tinham o poder político e econômico. Eles continuariam no poder ou seria a burguesia? Alguns pensadores já opinaram e a gente já estudou. A gente estudou Thomas Hobbes, a gente estudou Maquiavel e a gente estudou John Locke. Hoje nós vamos estudar a opinião de Jean-Jacques Rousseau. Rousseau nasceu em Genebra, na Suíça, em 1712, portanto, século XVIII. Vocês lembram a regrinha dos séculos, que sempre na primeira aula eu ensino? 1712, os dois primeiros números, 17, certo? Somo 1, século XVIII. Por exemplo, agora, vivemos em 2020. Os dois primeiros números é o 20, somo 1, século XXI. Eu nasci em 1989, então os dois primeiros números é 19. Vou somar 1, nasci no século 20, ok? Então, voltando ao Rousseau. Então, Rousseau, ele viveu em 1700 e pouco, tá? Ele tem um livro chamado Do Contrato Social, que só vai falar a opinião dele sobre quem deveria governar essa sociedade renascentista. Nesse livro, ele vai falar o seguinte: nós estamos vivendo numa sociedade que está começando a conhecer o que é uma propriedade privada, né? Porque era isso que a burguesia buscava, ok? E conseguiu. Mas independente disso, algumas coisas devem ser pensadas. Primeira coisa, a liberdade de um homem, ela deve ser preservada independente de quem nos governa. Será que com um rei absoluto a nossa liberdade é preservada? Outra coisa deve ser preservada, a igualdade. Além da liberdade, a igualdade. Então eu preciso de alguém que me governe, que dê os mesmos direitos para o poderoso. Hoje a gente fala rico, na época eu falava assim, para os poderosos e para os fracos. É assim que ele coloca no livro. A paz, a justiça, a igualdade e a liberdade, então, deve ser assegurada dentro de uma sociedade civil que estava se formando na época, né, buscando sempre a propriedade privada, né? Então, isso inclui, buscar a propriedade privada, inclui muito a questão da aparência. Eu tenho mais que você, eu quero ter mais que você, então eu posso te prejudicar. Qual governo seguraria essas quatro coisas? Liberdade, igualdade, justiça e paz, né? Então, de acordo com o Rousseau, não se deveria colocar alguém para criar, né, coisas para nos governar, porque esse alguém só pensaria no interesse dele. Então, jamais colocar reis no poder. Precisava-se de leis, ok? Então, para Rousseau, o contrato social é a criação de leis. Quem criaria essas leis? Os reis? Não. Os burgueses? Não. O próprio povo, the people. O povo criaria as leis, o povo obedeceria às leis e estaria abaixo das leis, tá? Ah, mas professora, hoje já é assim, né? Será? Nós estamos falando de uma sociedade do século XVIII.
né? Uma sociedade iluminista, renascentista, tá? Então, a ideia desses pensadores foram importantes para a sociedade deles e hoje nós colhemos, sim, o fruto do pensamento deles, de cada contratualista. É isso, gente. Rousseau é isso. Ele tem ideias, então, que é a raiz da democracia? Sim. Tanto Rousseau quanto John Locke, que nós já vimos, quanto Montesquieu, que é o próximo e o último, que divide os três poderes, tem total raiz democrática. Ok? O sistema democrático leu os contratualistas. Beijo.